Bom dia, irmãos. Uma vez estamos na presença do Senhor, querendo ouvir o que Ele tem para nós essa manhã. Nós, conforme está escrito aqui, nós vamos falar hoje sobre a evangelização dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo praticamente excluído da comunidade de Israel. Era um povo assim que não merecia o conceito dos israelitas, porque eles tinham sido miscigenados com outros povos e a religião dele estava contaminada pelas... Isso aí já foi falado e nós já sabemos. Então, é em cima desse texto que nós vamos comentar hoje a respeito da evangelização dos samaritanos. Se encontra em João 4, 39 a 42. Os irmãos podem abrir a Bíblia para acompanhar. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos baixar nossa cabeça em oração. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de passearmos pela tua palavra e ouvirmos o que o Senhor tem para nós essa manhã. Nós te rogamos pelo teu Espírito Santo que nos conduza a crer e descansar naquele que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Aquele que é de eternidade a eternidade, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vem, Senhor, conduzir essa reunião de acordo com a tua vontade. Amém. Nós vamos explanar primeiro cada versículo, algum comentáriozinho sobre cada versículo, depois estender a mensagem conforme o Senhor for revelando, porque a gente prepara uma coisa, mas na hora nem sempre é aquilo que você preparou. O Senhor tem muito mais para acrescentar da sua palavra, né? Amém? Primeiro a gente vai ver o seguinte: o versículo 39, ele comenta alguma coisa que testemunha o amor de Jesus, que forçou essa mulher a testemunhar o amor de Jesus, porque Jesus não veio ali para repreendê-la do que ela tinha feito, porque ela era a excluída dos excluídos. Os samaritanos, conforme nós já falamos, ele era uma nação excluída da comunidade de Israel, e ela era excluída dos excluídos ainda, mas Jesus foi lá e procurou. Primeiro, João ele vai relatando, né? Ele relata que primeiro ele procurou Nicodemos, que era um doutor da lei do judaísmo, que procurou Jesus à noite. Isso aí nós já vimos. Mas aqui ele está procurando uma excluída dos excluídos. Puxa, que Jesus é esse que nós temos? Sendo o próprio Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e alcançou o mais vazio dos vazios. Esse é o propósito dele. Amém? Esse é o nosso Senhor, aquele que tem misericórdia de todos, né? De todos nós, porque todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Todos nós pecamos e carecemos das misericórdias e da graça do Senhor. Amém? O versículo 40, ele fala: vindo, pois, os samaritanos ter com ele, pediam que permanecesse com eles, e ali ficou 2 dias. Interessante, né? Jesus não ficou 2 dias lá com Nicodemos, não ficou 2 dias entre... Entende?
ele ia passeando, saía de um lugar para outro, ia pregando o evangelho e tal, mas aqui ele deu uma parada. Ele estava de passagem porque ele ia para Galileia, ele não ia para Samaria. Pelo contrário, Samaria era um lugar que não era para judeu estar se hospedando, porque era um lugar que a religião judaica não aprovava como adoração para o Senhor, porque eles adoravam num lugar que não era Jerusalém, era Samaria. Então Samaria era para passar direto ali. Então, se ele ia para Galileia, ele tinha que dar uma passagem. Mas a palavra fala que era necessário que ele passasse por ali, porque tinha essa mulher excluída dos excluídos que ele tinha que falar com ela. Aí, nós já vimos essa passagem que ela chegou e falou para todos, porque ela foi impressionada, né? Ele falou de coisas que ele conhece do passado. Ele falou coisa que eu fiz. Esse é um profeta. Esse é o Messias. Só que ela pregou isso para as pessoas, e aí nesse 40, esse pessoal que ela falou da salvação, pregou quem é Cristo, eles pediram que ele ficasse com ele mais 2 dias, e ele ficou, residindo ali com eles mais 2 dias. E o versículo 41 fala: muitos outros creram nele por causa da sua palavra, por causa da palavra dessa mulher. Muitos outros creram nele. Então a mulher samaritana, ela respondeu o gracioso perdão de Deus. Deus chegou com graça e misericórdia em cima dela, sobre ela, e ela respondeu dessa forma. Ela ficou muito impressionada, porque ela não era aceita na comunidade, nem samaritana, nem muito menos judaica, mas o Senhor o aceitou, e ela ficou muito gratificada com isso, e imediatamente ela saiu pregando o evangelho. Olha que coisa, ela não fez curso de teologia, não fez nada disso, imediatamente ela pregou o evangelho, porque aquilo tocou o coração dela, aquilo pegou fogo no coração, né? Então, o versículo: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E que mensagem ela tornou, né? Seu simples testemunho cooperou para a conversão de muitas almas. Um simples testemunho, não precisava falar muita coisa, só falar quem era Jesus e o que ele fez com ela. Ela viu quem era Jesus, e eles viram também quem era Jesus. Ela viu primeiramente Jesus até como o Messias, que os judeus esperavam o Messias. Como ela tinha meio sangue judeu, ela tinha algum conhecimento do judaísmo, tanto é que ela considerava Abraão, Jacó como o pai, né? Pai Jacó deles. Então ela estava no poço que Jacó tinha aberto quando ela recebeu Jesus, né? Amém? Bom, e o versículo 42, ele fala assim: e diziam à mulher, eles falaram para a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Olha que coisa, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que coisa, né? Lembra aquela passagem de Jó, né? Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ela foi impressionada com o Senhor, porque não bastou só a mulher falar, eles também presenciaram o Senhor e testemunharam do Senhor. É importante isso, quando a gente fala do Senhor para as pessoas, que as pessoas busquem o Senhor, porque se falar só por falar, abertamente, talvez você não transmite aquilo que o Senhor fez dentro de si, como a mulher fez muitas vezes, mas é importante você transmitir aquilo que realmente você sentiu, para que as pessoas também busquem esse Salvador, vendo a experiência da sua vida,
Isso que é importante, irmãos. Mais uma vez eu falo, teologia não é o caminho único para a pregação do Evangelho, mas a experiência com o Senhor, essa é de real valor, é o que essa mulher teve. E bom, aí, interessante, ela viu Jesus como o Messias, foi uma revelação que ela teve, mas eles já viram não só como Messias, mas como o Salvador do mundo, porque aquilo foi prático na vida deles. Eles sentiram a salvação de Cristo ali, imploraram que ele ficasse 2 dias ali, aquele que estava de passagem naquele lugar, mas que era necessário que ele passasse ali. João escreve, isso é importante saber disso, que é necessário que nós passamos por essas, em qualquer e toda situação. Pregar o Evangelho é necessário, irmão, todos nós, mesmo na condição dessa excluída dos excluídos, nós temos capacidade, o Senhor nos dá capacidade para levar o Evangelho às pessoas, amém? Bom, o poder do Evangelho, vou tocar alguns pontos. O poder do Evangelho, a urgência da proclamação do Evangelho, ouvir a palavra e aprender e apreciar com visão espiritual. O Evangelho nos conduz à adoração espiritual. Vamos ver alguns versículos. Por exemplo, o poder do Evangelho. Em Romanos 1,16, abram a Bíblia, e eu vou ler para os irmãos. Diz o seguinte: porque não me envergonho, isso Paulo falando aos romanos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Gozado, né? Existia uma ordem, no início existia uma ordem de pregação, primeiro os que estão próximos, depois os que estão longe. Era assim a ordem da pregação do Evangelho, e ela continua assim ainda hoje, irmãos. Não adianta você ir lá na África pregar o Evangelho, se na sua casa você não pregou. Que testemunho você está dando? Então tem essa ordem, o Senhor mostra essa ordem, e que esse Evangelho tem poder transformador. O poder não está na sua palavra, não está na palavra daquela excluída dos samaritanos, mas está no poder que Deus dá através da sua palavra. O Espírito dá poder. Bom, também em Lucas 19, 38 e 40, mostra que esse Evangelho tem que ser proclamado, a urgência de se pregar esse Evangelho. Lucas 19, 38 e 40, diz assim, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo Jesus, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Puxa, a urgência, a urgência, a necessidade que o Senhor tem da pregação do Evangelho. Porque se vocês não proclamarem, as próprias pedras clamarão. Bom, ouvir a palavra e apreciar com visão espiritual. João 4, 42 e Jó 42, 5, 6. Mas primeiro João 4, 42. Vamos ver o que diz. É o versículo que nós já lemos. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora vê Jó, o que ele fala. É muito semelhante o versículo. Ele fala assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza.
Que olhos que ele viu aqui? Os olhos espirituais. Amém? Ele foi tocado no Espírito, com as palavras que Deus falou para ele. Depois dele tanto se defender, auto se defender, né? Auto se justificar, eu. Então, Deus convenceu. Ele foi convencido por Deus. E realmente ele viu agora Deus aqui, Jó. E assim aconteceram com os samaritanos também, de forma semelhante. Eles viram o próprio Senhor. Quando eles viram o Senhor, eles tomaram o Senhor como seu Salvador. Não só como o Messias que ela viu, mas agora como o seu próprio Salvador, né? Eles viram aqui. Bom, o próximo item seria: o Evangelho nos conduz à adoração espiritual. Coríntios 3, 6, 2 Coríntios 3, 6, o que diz? Fala assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É uma questão espiritual. A própria letra, ela tem que ser tomada no Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, vivifica, né? Dá vida. João 4, 23 e 24 também diz: no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e verdade. Isso aqui é Jesus falando para aquela mulher samaritana, né? São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário, irmãos, que o Senhor seja adorado em espírito e em verdade. É de suma importância. Bom, o próximo item a gente vai mostrar aqui agora o desenvolvimento da evangelização. São vários passos, não é isso, conforme nós vimos? Tem o primeiro passo, sem dúvida, é os mais próximos, conforme nós já falamos. O primeiro passo são os mais próximos. Por exemplo, em Mateus, ele escreve o seguinte: Mateus 10, 5 e 6, temos aí. A esses 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções. Olha o que Jesus fala para os 12 no começo da evangelização. Ele fala assim: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que ele foi bem claro, ele falou assim: vamos pregar os que estão aqui, depois a gente, na medida vai, mas a preferência é aqui. A preferência, irmãos, são os de casa, os que estão próximos, os que estão do nosso lado. Não adianta querer ir lá longe, mas é aqui. O Senhor, Ele está mostrando, Ele está nos oferecendo as pessoas próximas de nós, para que possamos falar do Evangelho para as pessoas. Muito sério isso, né, irmãos? Nossa família está em primeiro lugar. Os nossos... E os mais longe vão tornar a nossa família também, família da fé. Mas o Senhor preza muito a família. A família está no coração de Deus, os mais próximos, tá? E os passos seguintes, né? Até os confins da terra. A gente vê isso lá em Atos 1:8. Ele fala assim: mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui ele já mostra o objetivo. Aqui já é o Espírito Santo falando lá em Atos. Amém? Agora eu gostaria de comentar um pouquinho uma passagem. Eu gostaria que os irmãos abrissem
se pudesse, na Bíblia. Lucas 10, de 30 a 35. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre fazer um comentário sobre esse versículo, muito, muito importante, porque aqui Jesus ele se identifica claramente com o samaritano. Ele toma a posição de um bom samaritano aqui. Olha que coisa. Eu ouvi uma vez um pregador, acho que foi Subirá, ele falando sobre essa passagem do bom samaritano. Eu fiquei impressionado, porque tem muita... É Jesus se identificando agora com esse samaritano, com esse excluído, com os excluídos aqui. E ele se põe no lugar de um bom samaritano. Vamos ver o que diz aqui? Lucas 10, de 30 a 35. Olha bem. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se rejeitaram, deixando-o meio morto. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E o 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, te pagarei, quando voltar. Puxa, aqui eu vejo a história de Jesus, a história salvífica de Jesus aqui. Esse bom samaritano é o próprio Jesus, sabia? Porque, olha como é que ele começa. Ele fala assim, e respondendo Jesus disse: descia um homem. O que aconteceu com a humanidade? Ela desceu do status celestial para o status terrenal. Desceu, a humanidade desceu na queda. Queda é descer, certo? De Jerusalém para Jericó, do alto para o baixo. E caiu nas mãos dos salteadores. Quem são os salteadores aqui? As hostes malignas. A serpente que enganou a Eva, não é? São os salteadores, ela é a sua corja toda. Os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. O que aconteceu? O Senhor falou que no dia que você comer, certamente morrerás. Mas na verdade não foi uma morte instantânea, foi meia morte. Começou a morte, então esse meio morto. Então a humanidade estava meia morta aqui nessa situação. E o 31 fala: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Desceu também pelo mesmo caminho. Quem? Certo sacerdote. A queda do sacerdócio também acontecendo aqui, que a Bíblia registra essa queda do sacerdócio. E vendo-o passou de largo. O 32 fala: de igual modo, descendo também. Um levita, que mostram a queda dos guardiões da lei. O levita também desceu. Ele não conseguiu ficar no plano que Deus estabeleceu. Ele desceu. Quando Jesus voltou, os levitas já não valiam mais nada aqui nessas alturas. Não estavam guardando a lei, não estavam fazendo nada. Aliás, ele chamava até os que seguiram os levitas depois, que são os fariseus e tal, de hipócritas e tal, tá? Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. 33 fala: mas um samaritano que ia de viagem. Esse ia de viagem, a palavra no grego lá é rhodos, que quer dizer caminho. Como que Jesus se identificou? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
O caminho, ele está falando, mas um samaritano que ia pelo caminho, né, ou ia de viagem, quer dizer, o caminho de Salvador, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O que o Senhor fez? O Senhor era o próprio Deus. Ele se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou, e chegou até nós, de íntima compaixão, e deu a vida por nós. Olha o 34 que fala: e aproximando, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, o levou para uma estalagem e cuidou dele. Aqui o seu animal é o próprio Senhor aqui. Olha que coisa, é o ânima, corpo, seu próprio corpo ele tomou. Ele tomou as nossas dores. Está entendendo? E levou-o a uma estalagem e cuidou dele. O que é estalagem aqui? Para onde o Senhor nos conduziu? O povo estava perdido na religião judaica. Para onde que ele instituiu o quê? A igreja, como seu corpo. Essa é a estalagem que Jesus levou esse homem que estava perdido em queda. Ele fez toda essa obra. E o 35, e partindo. O que é partindo? É quando Jesus foi, a ressurreição, a assunção. Ele partiu. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. O que é esses 2 dinheiros? Os dons espirituais. Que ele deu para quem? Para o hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? Aquele que realiza a obra do Senhor. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, tu pagarei. Cuida dele. O que ele falou para Pedro? 3 vezes: Pedro, tu me amas, pastoreia os meus cordeiros. Pedro, tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Com amor. Então ele falou ao hospedeiro. Pedro é um representante nós podemos ser esse hospedeiro, aqueles que realizam a obra do Senhor, os que cuidam das ovelhas. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, tu pagarei. O que é esse pago? O Senhor tem um galardão para aqueles que trabalham na obra dele. O Senhor promete um galardão: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É um galardão quando voltar, que é a segunda vinda dele. Olha que eu fiquei impressionado com esse Jesus se identificando como o bom samaritano, se identificando com os excluídos, não é? Ele não se identificou como um grande rei dos judeus, embora ele fosse crucificado como rei dos judeus, é claro. Mas aqui ele está mostrando a obra salvífica específica dele. Ele veio alcançar a todos, não importa se está lá em cima ou se está lá embaixo, ele quer alcançar a todos, e com amor e com misericórdia. Como o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? O computador não quis abrir então aqui mesmo. O nosso comprometimento com a evangelização. Nós temos um compromisso com a evangelização, irmãos. De fato, compartilhar a nossa fé também nos ajuda a preservar ganhos espirituais, e seremos encorajados a perseverar, pedindo ao Senhor para nos lembrar que a mensagem do Evangelho deve ser a partir da nossa casa e indo até a todos aqueles que o Senhor nos confiou. Essa é a ordem do Senhor, irmãos. Não é difícil, não é? Não é difícil. O Senhor, Ele não quer que a gente faça sacrifícios. Ele quer misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício. Não é difícil você falar para os seus filhos, para os seus familiares, entende? Do amor do Senhor, porque o Senhor sempre vai produzir oportunidades para isso. Nós temos que estar abertos às oportunidades, irmãos. Ensina, assim, falando para os jovens e falando para o nosso passado, ensina a criança no caminho que deve andar, que muitas vezes você ensina no começo,
as pessoas também podem tomar o caminho. Mas eu creio que mais tarde não se desviará dele. Amém? Então a nossa parte é pregar o Evangelho. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, não vem de nós. Nós não convencemos ninguém, irmãos. Quem convence é o Espírito Santo. Amém? Bom, em 1 Coríntios 3, 6 e 7, ele aponta assim, mais ou menos o foco da evangelização, como cooperadores de Deus, né? Ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui está muito claro isso aqui. Nós temos a necessidade de proclamar o Evangelho. Isso é necessário. Mas o crescimento vem de Deus. Às vezes, podemos até ser ridicularizados, não tem problema. Não tem problema. A nossa fé sempre é esperar que o Senhor vai completar a sua boa obra. Amém? Então, nosso foco deve ser o que aqui? Mas o Senhor que dá o crescimento. O nosso foco deve ser a exaltação do Senhor e a demonstração de respeito por todos aqueles que realizam a sua obra. Nós também devemos fazer a nossa parte, seja plantar, seja regar, seja colher, para realizar o plano geral de Deus. É necessário plantar, ou regar, ou colher, para realizar o plano de Deus, porque o Senhor tem um plano, e nós somos instrumentos na mão do Senhor, mas temos que estar totalmente dispostos para isso, seja na palavra, seja nos atos. Muitas vezes nós não precisamos pregar com a palavra, muitas vezes, mas o modo com que nós agimos, as pessoas também veem, e isso funciona como pregação do Evangelho. Porque o que a mulher fez? Ela falou: ele disse tudo ele sabe tudo da minha vida, né? Ele falou tudo que eu fiz, que eu já tive tantos maridos, e que eu estou agora não é meu marido. Ele está sabendo das coisas, ele sabe do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Então, o nosso exemplo de vida, as pessoas também olham, eles viram essa transformação na vida dela, e isso levou-os à salvação. Amém? Bom, nesse item, a necessidade da evangelização a tempo e fora de tempo. Vejamos lá em João, abre em João 4, versículo 3 e 4, e depois Coríntios 9, 16. Aqui ele mostra que à medida que experimentamos a realidade do amor de Cristo em nossa vida, é importante a tempo e fora de tempo compartilhar essas boas novas com as pessoas. Vejamos lá, João 4, 3 e 4, fala assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ele podia passar direto, não precisava, mas era necessário. Por quê? Porque ali estava sendo pregado o Evangelho. Jesus estava se apresentando a esses excluídos e a excluída dos excluídos nesse momento. E 1 Coríntios 9, 16 fala: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa necessidade, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo, ele era dirigido por essa vida interior que o levava, que o conduzia na vida.
Para ele não importava se ia morrer, se era sacrificado, se não era. O Evangelho estava em primeiro plano na vida dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que tome o nosso coração nesse sentido também. Amém? 2 Timóteo, último versículo, irmão. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Abram a palavra. Aqui, só mostrando o contexto, Paulo, ele já estava sendo entregue para ser sacrificado nesse momento. Assim, nesse contexto. Aliás, eu acho que foi a última carta que ele escreveu, o último capítulo, as últimas palavras que ele escreveu para Timóteo, que seria o sucessor no ministério dele, praticamente. Vejamos aí, 2 Timóteo 4, 1 a 5. Fala assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Falou para Timóteo. O que ele exortou? Ele falou assim: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com a paciência, toda a paciência e doutrina, toda paciência e ensinamento. Exorte com paciência, com longanimidade, não com autoritarismo. Não é isso que ele está falando, é diferente. Às vezes se aprende por aí que é com autoritarismo que você consegue repreender e fazer isso. Não é, irmão. Com longanimidade, com toda a paciência. Ele fala: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Última recomendação dele: faça a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Irmãos, todos nós temos esse ministério, sabia? Não é só Timóteo, todos nós temos. O Senhor deu esse ministério a todos. Cumpra o seu ministério. Terminando, irmão, o resultado dessa evangelização. Por exemplo, eu vejo o seguinte: a evangelização, ela pode ser a diferença entre a vida e a morte de quem está próximo de nós. Sabia? O Senhor nos dá um amigo, nos dá uma pessoa do nosso lado, e essa pessoa pode morrer sem o Senhor, se nós não falarmos do Senhor para ela, se nós nos dermos exemplos de vida do Senhor para ela. Nós somos falhos, nós somos pecadores, e o Senhor sabe disso, mas Ele nos confiou a palavra do Evangelho, e é necessário que esse Evangelho seja pregado a toda a criação. Amém? É isso. Amém. Senhor Jesus.